Jair Bolsonaro e outros 7 homens próximos a ele são julgados por conspirar contra a República. E essa conspiração pode ainda estar em curso. Os sinais de que a conspiração não terminou estão por toda parte e às vezes são difíceis de ignorar. Eles podem se manifestar como a bandeira gigante de uma potência estrangeira, estendida justamente no feriado da nossa independência. E esses sinais também podem ser tarifas que prejudicam a nossa economia. Eles podem ainda ser a ameaça, nem tão velada assim, de uma incursão militar no nosso território. A Casa Branca afirmou hoje que o presidente Donald Trump não tem medo de usar o poder econômico e militar dos Estados Unidos para proteger a liberdade de expressão no mundo. Essa manifestação ocorreu minutos depois do ministro Alexandre de Moraes votar a favor da condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e de todos os outros réus envolvidos no processo da trama golpista. E apesar de todos os sinais de que a conspiração segue ativa, a Suprema Corte responsável por julgar os crimes já cometidos pelos conspiradores faz questão de mostrar que vai até o final. Voto no sentido da procedência total da ação penal. O ex-presidente e os seus auxiliares passaram meses conspirando para ignorar o resultado da eleição e se manter no poder. Hoje, eles conspiram para escapar da condenação, mas voto a voto, ela vem. Será que as pessoas acreditam que um tweet de uma autoridade, de um governo estrangeiro, vai mudar um julgamento no Supremo? Será que alguém imagina que um cartão de crédito ou Mickey vão mudar o julgamento no Supremo? O Pateta. O Pateta, ele aparece com mais frequência, né, nesses eventos todos. Além de Alexandre de Moraes, Flávio Dino também votou pela condenação de Jair. O terceiro voto foi de Luiz Fux, ministro que, depois de condenar mais de 400 pessoas que vandalizaram Brasília, escolheu condenar também o ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. Inocente para ele é quem deu as ordens. Eu voto pela suspensão da ação penal. Mauricídio, Vossa Excelência já votou? Já votei. Já. Não, já votei. Absolvendo ou condenando? Porque... Condenando. 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 Um crime, 2, 3. Um crime. Um crime. Obrigado. Então é condenando Mauricídio e absolvendo os outros. Só para eu entender. Não, ainda não acabou. Ah, tá. Obrigado. Já se esperava que o voto de Fux trouxesse divergências à Suprema Corte. Ainda assim, os colegas se surpreenderam. O clima, me relatou um experiente ministro da Corte, é de espanto. O voto foi celebrado pelos apoiadores de Jair Bolsonaro e também pelos antigos parceiros dele na Operação Lava Jato, que hoje, como se sabe, também estava cercada de uma conspiração internacional. Mas, na comunidade jurídica brasileira, o voto foi tratado com nojo e revolta. Na melhor das hipóteses, uma piada, mas só para quem soube rir dela. Vamos lá, professor Mayrovitch, o senhor ouviu algum jurista que defende aí o voto do Fux? Olha, esse pessoal não tem muito contato comigo, esse pessoal de uma outra linha, tá? Mas eu estava aqui fazendo os cálculos enquanto você estava falando. Eu acho que... Olha, só ironizando, depois do que o Fux foi, me desculpem, mas só ironizando. Eu acho maravilhoso. Paulinha, sobem para Walter Mayrovitch. Vamos dar apoio a ele neste momento. Tentou. Não, eu acho que tem que dar parabéns pro Walter. O Walter tentou manter a seriedade por 5 segundos, assim. Aí ele falou, não, pera, não dá. Fux contrariou entendimentos prévios do próprio Fux e sustentou que havia provas demais para que as defesas pudessem analisar tudo em tempo hábil. Um tsunami de dados, data dump. Mas além de dizer que havia provas demais, ele também disse que não havia provas. Não há provas suficientes para imputar. Depois de Fux, quem vota é a ministra Carmen Lúcia. Nos últimos meses e anos, ela assumiu uma postura firme contra os ataques à justiça brasileira. Em várias oportunidades, ela mesma foi atacada por isso. Eu tô indignado, não consigo. Fui rever o voto da Bruxa de Blair, da Carmen Lúcifer, na censura prévia à Jovem Pan. Olhei de novo, não dá para acreditar.
Lembra mesmo aquelas prostitutas, aquelas vagabundas arrombadas, né? Quando Carla Zambelli mandou um hacker inserir no sistema uma ordem de prisão contra Alexandre de Moraes, emitida por Alexandre de Moraes, foi ela, Carmen, a mais eloquente ao resumir a situação. Eu começo a não me preocupar mais só com a inteligência artificial, mas com a desinteligência natural de alguns que atuam criminosamente, além de tudo, sem qualquer tracinho de inteligência. Porque aí, Vossa Excelência, se autoprender por uma falsificação num órgão que é presidido por um colega de Vossa Excelência é um salto triplo, carpado, criminoso, impressionante. Carmen Lúcia chegou ao STF por uma indicação de Lula, ainda em 2006. Em 2018, quando Lula estava preso e tentava conseguir um habeas corpus, seria dela o voto de desempate. Carmen escolheu manter Lula preso. Manifestantes então se reuniram diante do prédio dela, que amanheceu coberto de tinta vermelha. Foi um erro tático, porque no dia seguinte, os lavajatistas apareceram por lá, para lavar performaticamente as calçadas. Eu estou gravando aqui as imagens da cidadania brasileira fazendo a limpeza em frente à casa de Carmen Lúcia, aquela porcaria feita por esses bandidos apoiadores do bandido mor Lula. Cidadania de brasileiro fazendo a limpeza da sujeira que será limpa do Brasil. O tempo passou e essas manifestações, coloridas com o verde e o amarelo, que começaram limpando as calçadas da Carmen, terminaram por destruir as sedes dos três poderes em Brasília. E quem poderia imaginar que seria justamente ela, a ministra Carmen, uma das encarregadas de julgar esse desfecho? Esse julgamento, ministra Carmen, é um check-up da democracia. E eu espero que seja este julgamento um remédio para que não volte com frequência. A recidiva não é boa. O voto de Carmen Lúcia veio na sequência do polêmico voto de Luiz Fux. Então, obviamente, havia muita expectativa de que o voto da Carmen pudesse servir como uma resposta ao que veio antes. E essa expectativa de fato se confirmou. Fux exigiu que não fosse interrompido. Presidente, eu concedo a parte normalmente. Presidente. Mas eu não vou conceder conforme nós combinamos lá na sala, porque o voto muito extenso, a gente perde o fio da meada, principalmente... Mas essa parte foi pedido a mim, não a Vossa Excelência. Não, eu sei. Já Carmen não apenas permitiu os apartes, como ressaltou a importância dessas interações para o bom funcionamento da Suprema Corte. Ministra Carmen, Vossa Excelência concede uma parte. Todos, ministros. Olha que eu sou literal em relação a esse ponto. Todos desde que rápidos, porque também nós mulheres ficamos 2000 anos caladas, nós queremos ter o direito de falar. A senhora Mas sabe. Eu concedo, como sempre, está no regimento do Supremo, o debate faz parte dos julgamentos, tenho o maior gosto em ouvir, eu sou da prosa. Fux leu o voto dele por maçantes 13 horas. Carmen optou por apresentar um resumo das 400 páginas do voto que ela redigiu. Eu escrevi 396 páginas, presidente, mas eu não vou ler, eu vou ler um resumo, não se preocupem. Então eu tenho muito gosto. Fux foi criticado por ter sido severo demais com os bolsonaristas que vandalizaram Brasília, ao passo em que foi excessivamente bondoso com as lideranças do golpe. E essa diferença, aliás, é notável. Tá aí ele em março de 2025, falando sobre a qualidade da denúncia. Numa denúncia extremamente ampla e muito bem elaborada, isso até é uma blasfêmia dizer que o professor e jurista Paulo Gonet elaborou uma denúncia inepta, sem condições de imaginar isso. Agora compare isso com o Fux de agora, de setembro, quando ele passou a dizer que o julgamento não deveria acontecer na primeira turma e também passou a enxergar defeitos naquela denúncia ali que ele tinha elogiado. Data vênia, há uma falha argumentativa nessa parte da acusação. Entre março e setembro não houve novidade nenhuma capaz de mudar o entendimento. Carmen Lúcia quis deixar isso claro.
entendi que a competência era do Supremo Tribunal Federal. Então, não há nada de novo para mim em votar do mesmo jeito que sempre votei. Com Carmen dizendo e fazendo tudo ao contrário de Fux, os primeiros minutos do voto adquiriram uma leveza que nenhum monólogo de 13 horas jamais poderia alcançar. Com o objetivo de neutralizá-lo, e neutralizá-lo, não é, ministro? É preciso que se diga que não é uma coisa boa. Eu digo isso, e aí faço um parênteses rapidíssimo, que outro dia, entrando numa farmácia, uma senhora falou que Vossa Excelência era muito... Não sei qual a palavra que ele usou, mas não foi muito bacana, não. Não foi... Não, ele disse assim, só porque meu marido falou que queriam neutralizá-lo. Neutralização não é ruim. Como assim? Ela disse, porque uma amiga minha que fez neutralização ficou bem. Eu falei, não, a senhora está confundindo com harmonização. Harmonização, deixa eu me explicar. Mas ela queria que eu fizesse também? Claro, ela achou que Vossa Excelência... Tá difícil a vida. Acontece que a leveza é um atributo incompatível com os crimes sendo julgados ali. Enfim, para neutralizar Vossa Excelência, o emprego de arma de fogo, os atos de 8 de janeiro, aqui agora repassados na parte de Vossa Excelência, tudo isso mostra cabalmente, como afirmado pelo Procurador-Geral da República, ações de grupo, violência em potencial ou violência grave, ameaças graves, coações de toda natureza. Alexandre de Moraes aproveitou o voto de Carmen para expressar a contrariedade dele com o colega Fux. Fux, você sabe, considerou inocente Jair Bolsonaro, enquanto culpou o ajudante de ordens, que fez o que ele mandou. Aqui não está Mauro Cid, presidente. Com a camisa, com a figura do presidente, se destrói o relógio dado, vindo ao Brasil com Dom João VI. Todos se recordam isso. Ele também não está com a camisa de nenhum dos outros co-réus. Está com a camisa do líder da organização criminosa, Jair Messias Bolsonaro. E usando o apoio de vídeos durante o aparte, Alexandre de Moraes relembrou 7 de setembro de 2021. Usou a data para fazer um questionamento ao próprio STF. Que ele tem tempo ainda para se redimir. Tem tempo ainda de arquivar seus inquéritos. Arquivar os inquéritos. Ou melhor, acabou o tempo dele. Sai, Alexandre de Moraes! Deixa de ficar nele! Qual o recado, qual o precedente que nós queremos deixar para o juiz lá da comarca, que não tem a segurança que nós temos, que sozinho na comarca é o verdadeiro representante do Poder Judiciário e que faz a justiça na comarca? Nós vamos placitar que todo prefeito possa ir no dia 7 de setembro, como um patriota, jogar a população contra o judiciário? A resposta a esse questionamento do relator se expressa nas decisões de cada um dos seus pares. Carmen Lúcia deu a resposta dela. Quanto ao réu Jair Messias Bolsonaro, presidente, eu também faço uma alongada motivação de tudo que foi computado, mas eu tenho por comprovado pela Procuradoria-Geral da República que Jair Messias Bolsonaro praticou os crimes que são imputados a ele na condição de líder da organização criminosa. O procurador alegou que teria estruturado na propagação de desinformação sobre o sistema eleitoral e ataques aos poderes constituídos e seus representantes, a instrumentalização de instituições de Estado, a cooptação de comandos militares para a instituição das providências antidemocráticas de intervenção, planejamento de atos de neutralização violenta de agentes públicos, instigação das manifestações. E o que mais se alega para tentar desfazer o que foi acusado é que não há formalmente assinatura. Até onde a gente tem de algum conhecimento da história, realmente, passar um recibo
no cartório do que está sendo feito, não é bem o que acontece nestes casos. Depois de Carmen, ainda vota o presidente da turma, Cristiano Zanin. Mas, com o voto dela, fica formada desde já a maioria pela condenação de Jair Bolsonaro. Ponto final em mais um textão, mas o vídeo não acabou e o meu trabalho muito menos. Enquanto eu estou gravando esse áudio aqui para você, tá rolando o voto do ministro Cristiano Zanin. Vai ter um vídeo resumindo o voto dele também. Dá uma olhada aí, de repente você coloca na busca do YouTube, né? Arvro Julgamento do Jair. E aí você vai ver que a gente tem um vídeo sobre a acusação, outro sobre a defesa, um vídeo para cada voto de cada ministro. E eu quero ser bem sério, bem diligente com isso. Quero levar até o final o compromisso que a gente iniciou aqui. Agradeço muito mesmo, do fundo do meu coração, a força que eu recebo dos apoiadores desse canal nessa tarefa. Eles se reúnem num grupo que a gente tem e aí mandam áudios para mim. Eu edito esses áudios e assim nasce o finalzinho do nosso vídeo, do qual você também pode participar. Você vai ouvir várias vozes a partir de agora e a sua pode ser uma delas. O caminho começa com o comentário que eu fixei no topo dessa caixa aí. Dá uma olhada ali no comentário e você encontra as instruções. Dito isso, bora pro nosso PS. Sim, Carmen. Hoje foi um encontro do Brasil com seu passado, com seu presente e com seu futuro. Essa mulher, ela para mim, eu sou fã dela. Ela representa aí as mulheres do Brasil forte. É impressionante quando a gente vê a diferença de uma ministra que realmente quer defender a democracia, de um ministro que quer só falar e não está atento a ouvir nada, né? O debate faz parte dos julgamentos, tenho o maior gosto em ouvir, eu sou da prosa. E ela deixou bem claro isso quando ela deixou espaço para o Dino, para que ele possa fazer a ressalva dele, para que haja o debate realmente na votação. Ministra Carmen, Vossa Excelência concede uma parte? Todos, ministros. Olha que eu sou literal em relação a esse ponto. Eu queria muito ter visto a cara do Fux quando foi mostrado Jair Bolsonaro claramente ameaçando o Alexandre de Moraes, o STF. Putz, podia ter uma cara dele para reagir, né? Aquela cara de bunda dele com... Enfim, é isso. A crítica política não pode disfarçar a misoginia. Da Bruxa de Blair, da Carmen Lúcifer. Lembra mesmo aquelas prostitutas? Cala a boca! Essa participação específica agora nesse julgamento dessa quadrilha é um bom momento, uma boa oportunidade para que a sociedade reflita sobre isso, sobre que tipo de abordagem, de comentário, de noção vai ser disseminada com relação ao trabalho da ministra. Não vai ser esquecendo aquilo que já passou, assim como os crimes da ditadura e o golpe de 8 de setembro e todas as barbaridades que o Bolsonaro fez, não vai ser esquecendo isso que a paz vai reinar. Realmente eu acho que precisa mesmo de repressão do Estado. Julgamento, que ele cumpra a pena e que não haja anistia. Mesmo eu não sendo fã da turma do STF, né, a gente tem que agradecer por ter esses ministros no poder, porque foi só na última instância que o Bolsonaro veio a parar. A democracia foi lindamente defendida e o futuro do Brasil está livre de Bolsonaro. Infelizmente não do bolsonarismo, mas do Bolsonaro sim. Felicidade imensa, sem anistia. Vamos lá, hoje é dia de comemoração. Beijão, pessoal! Depois do final, o finalzinho. Depois do finalzinho, o finalzinho. Aqueles últimos segundos em que eu me reservo o direito de falar o que eu quiser. Afinal de contas, liberdade de expressão, etc e tal. E hoje o que eu quero é agradecer o Luigi, outro Uber do conteúdo, também presente nessa distinta plataforma de vídeos. Faz aqueles que eu considero os reacts mais divertidos nessa maravilhosa língua chamada português brasileiro. E aí o Luigi fez um elogio aí exagerado,
exagerado, compromete até a própria credibilidade ao dizer isso. Mas, apesar do exagero, é generoso, né? E eu fiquei até emocionado quando eu li isso aqui. Então, muito obrigado, Luigi, e muito obrigado a toda e qualquer alma que expresse qualquer satisfação em ver esse trabalho aqui sendo feito. Muito, muito obrigado mesmo. É por vocês que eu existo e como é bom ter uma razão para existir. E como se eu já não estivesse sendo suficientemente abençoado por vocês, eu peço ainda mais, né? O que eu vou pedir? Eu sou youtuber, é óbvio. Se inscreve no canal. Valeu!